Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Natal, que é assim a minha época do ano preferida. Eu já fico ansiosa para chegar final de novembro para eu já começar a decorar a minha casa toda. Ainda não consegui decorar aqui o meu escritório, como vocês podem perceber, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no início de novembro, ele só vai ao ar no final de novembro. Mas enfim, fiquem de olho lá no meu Instagram, que provavelmente se eu já comecei a decorar a casa, eu tô mostrando lá no Instagram, tá? Mas hoje eu vim trazer para vocês indicações de histórias de Natal para você ler em dezembro ou, como eu coloquei no título, em qualquer outra época do ano. Eu gosto de fazer leituras temáticas em determinadas épocas do ano, tipo no mês de outubro eu gosto de fazer leituras de terror. Tudo bem que esse mês não foi muito como esperado, mas enfim, né? Eu gosto de fazer. E em dezembro eu gosto de fazer leituras de Natal. Espero que esse ano dê tudo certo, que eu consiga fazer minhas leituras de Natal. E eu vim aqui indicar para vocês histórias de Natal que eu acho que vale muito a pena você ler agora em dezembro, tá? Vou começar por um livro que vai ser, na verdade, a nossa leitura coletiva do mês de dezembro aqui do Membros. Para quem não sabe, aqui no Membros do canal, o canal tem um botãozinho que se chama Seja Membros. Se você clicar ali, você vai ter a opção de assinar o Membros do canal por R$ 7,99 por mês e através dos membros a gente faz as nossas leituras coletivas, onde a gente tem lives que a gente vai debater aqueles livros ali que a gente está lendo. Quem assina o Membros tem acesso a um cronograma de leitura que eu faço bem detalhado para te ajudar a se organizar aí, para bater as metas. Pode votar nas próximas leituras. Então, em breve entra aí no ar a votação da leitura de janeiro. Aí você já vai poder votar se você entrar no Membros. Também tem acesso a emojis exclusivos. Enfim, fora que a leitura coletiva é aquela delicinha, porque você troca ideia com outros leitores, você tem uma visão de um livro que às vezes sozinho você não teria, porque você tem acesso à interpretação também de outras pessoas. Leitura coletiva é uma delícia, ainda mais uma leitura coletiva natalina. Então a minha primeira indicação para você ler comigo ou sozinho, mas eu espero que você leia aqui no Membros com a gente, é Uma Canção de Natal do Charles Dickens, que é, eu acho que, o maior clássico natalino da literatura, né, gente? É um livro que ele é a história de um senhor, que ele é muito avarento, ele não tem nenhuma compaixão pelas pessoas, e na noite de Natal ele vai ser visitado por 3 fantasmas. O fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E cada um desses fantasmas, desses espíritos, depende da tradução, tem umas que colocam como fantasmas, outras como espíritos. Eles vão ensinar alguma coisa valiosíssima para esse senhor, que é o Ebenezer Scrooge, e vai ensinar para o leitor também, se você estiver aberto para aprender com esse livro aqui. É um livro que tem uma linguagem muito simples. Dickens é um autor muito cultuado, né? Um autor clássico, que as pessoas às vezes têm um pouco de medo, mas ele tem um texto muito simples, muito fluido. E esse livro aqui, essa história aqui, é ainda mais simples de você compreender, de você ler mesmo, é ainda mais fluida do que as outras histórias do Dickens. E tem, assim, lições realmente valiosíssimas, que se você estiver aberto, você vai trazer para a sua vida e você vai fazer um próximo ano muito melhor, porque essa época de fim de ano a gente fica refletindo, né, mesmo sobre o nosso ano, o que nós queremos mudar, né, o que a gente quer fazer melhor, o que a gente quer aperfeiçoar na nossa vida. E esse livro aqui, ele vai trazer, ele dá margem a muitas reflexões importantes, além de que, se você vier ler comigo aqui no Membros, vai ser uma delícia, porque a gente vai trocar impressões e aquele climinha de Natal e, eu não vejo a hora de começar. A gente começa logo no inicinho de dezembro e eu espero que você leia esse livro ou com a gente ou leia sozinho aí, porque é uma história incrível. Minha próxima indicação é um conto da Lígia Fagundes Telles, que tá nesse livro aqui, Antes do Baile Verde. Talvez essas histórias tenham em outras antologias, tá, gente? O próprio aqui é Uma Canção de Natal, ele tem outras edições, tem como um conto de Natal, tem como um cântico de Natal, um hino de Natal, é tudo o mesmo livro.
E eu vou indicar muitos contos aqui, então pode ser que você encontre em outras antologias. Eu vou mostrar onde eu li, tá? E eu li aqui, nessa antologia da Lígia Fagundes Telles, a história Natal na Barca. Acho que é isso mesmo que chama o conto, deixa eu conferir. Natal na Barca, isso mesmo. Que é a história justamente de uma mulher, a narradora do conto, que ela tá numa barca na noite de Natal, atravessando, fazendo uma travessia ali. E ali naquela barca ela tá conversando com uma outra mulher que tá com um bebê no colo e o bebê tá tampado, assim. A mulher conta pra ela que ela já teve um filho que morreu e que ela tá levando esse bebê pro médico porque ele tá muito doente. Então é um conto que ele tem um clima melancólico, mas ao mesmo tempo é aquele típico conto que passa a esperança do Natal, a esperança de você poder fazer diferente, de você ser perdoado pelos seus erros, de você ter uma nova chance, sabe? E é bem esse tipo de conto, que ele tem uma certa melancolia, mas que ele traz uma mensagem de esperança. E aí, como vai se desenvolver essa conversa entre essas duas mulheres, o que vai acontecer, lógico, né? Vou deixar você ler para você descobrir, mas é uma história muito tocante, escrita pela Lígia Fagundes Telles, que tem um texto incrível, super elegante, super fluido também. Então fica aqui mais essa indicação para vocês. Agora uma história de Natal escrita pelo Dostoiévski. E aí, como vocês podem imaginar, é uma história muito impactante. É a história mais triste aqui dessa lista, mas que ela tem um final que, dependendo de como você enxerga as coisas, né, você pode ou achar um final extremamente pessimista, como você pode achar que ele é até reconfortante. Como é uma história de Natal, eu interpreto de forma mais reconfortante, apesar de que é muito triste. Eu li nessa antologia aqui, Contos Reunidos do Dostoiévski, que inclusive eu indico inteira porque é maravilhosa, mas o conto se chama, deixa eu ler o nome aqui que é um nome comprido, Um Menino na Festa de Natal com Cristo. É um conto de 1876, do Dostoiévski, que vai trazer um menininho como protagonista ali do conto, e ao longo dessa história ele vai enfrentar, uma história bem curta, tá, gente? Ele vai enfrentar o frio, a fome, a morte, e aí vai trazendo lições pra gente, bem naquele espírito natalino, só que bem mais trágico, tá, gente? Só que como eu falei, o final vai caber aí a sua interpretação. Eu prefiro enxergar de uma forma mais reconfortante mesmo, mas aí se você já leu esse conto, me conta aqui nos comentários como que você interpretou o final. Cuidado para não dar muito spoiler aí pra galera, tá? Aí agora eu vou indicar uma antologia, não vai ser só um conto não, porque é uma antologia toda dedicada a contos natalinos, que é o Natal dos Fantasmas. É uma edição aqui da editora Wish, que eu apoiei quando eles estavam lançando ela lá no Catarse, então vai ter o meu nominho aqui atrás dela. E é uma história que une as minhas duas épocas do ano preferidas, que são Halloween e Natal. Então vai ter aqui nessa antologia histórias de terror que se passam na noite de Natal ou próximo ali ao Natal, né? São contos de terror, né? Então eu sei que tem gente aí que não gosta, mas eu não acho que são contos tão assustadores assim, não. São contos mais que tem aquele tom moralizante, assim, que é muito característica das histórias natalinas, né? Aqui tem alguns contos muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar bastante. E logo no início aqui dessa edição tem uma introdução que eles vão falar sobre essa tradição de contar histórias de fantasmas no Natal, de onde vem isso. Então eu acho bem legal também você ler essa introdução e depois os contos natalinos de terror aqui, que eu acho pode parecer estranho, mas combina super bem. Não é à toa que é uma tradição, como a própria edição aqui fala.
Agora uma história muito famosa de Machado de Assis, que eu não sei se vocês estão ligados aí, que é uma história de Natal, deve estar ligado por causa do título, que é a Missa do Galo, que eu tenho aqui nessa antologia. Eu tenho até uma outra antologia que tem ela também, mas eu trouxe essa daqui, que é aquela coleção de contos do Machado de Assis da editora Nova Fronteira. Esse daqui é o segundo volume e Missa do Galo tá nesse volume aqui. Missa do Galo, para quem não sabe, é uma missa tradicional, né, da tradição católica mesmo, que é celebrada na véspera ali, na virada do dia 24 para o dia 25. E aí o conto se passa aqui, o protagonista desse conto, ele tá na casa de um conhecido, esperando dar o horário para ir para a Missa do Galo. E enquanto ele está esperando, ele começa a conversar com a esposa desse conhecido. E aí esse conto ele tem toda uma atmosfera onírica, que a gente fica meio sem saber direito o que está acontecendo ali, propositalmente, né? Machado faz essa narrativa desse jeito de forma proposital, para que a gente não saiba muito bem o que é realidade e o que não é realidade ali naquele conto. E tem toda uma questão de relacionamento envolvido, porque o marido dessa mulher, que é amigo desse cara, ele trai a mulher abertamente, todo mundo sabe disso, inclusive ela. Então tem algumas questões envolvidas aqui. E eu trouxe como conto natalino porque ele se passa de fato nessa véspera do Natal. Tem toda essa questão da Missa do Galo aí. E é um texto assim, mais um texto magistral do Machado de Assis. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe que eu sou apaixonada pelo Machado. Para mim tudo que ele escreveu é maravilhoso e tudo eu fico encantada. E esse conto aqui não é diferente. Quando eu li ele pela primeira vez, fiquei maravilhada, reli, achei mais legal ainda, e cada vez que você for ler esse conto aqui, você vai descobrir camadas nele, porque Machado de Assis é o autor que coloca camadas mesmo na sua história. Então fica aqui mais essa indicação para vocês. Agora uma história de Natal bem diferente, mas assim, muito diferente daquilo que você está acostumado. Vocês podem ver que eu estou variando bastante aqui na minha lista, tem histórias mais tristes, histórias mais clássicas de Natal, histórias que o Natal é só um pano de fundo. Essa daqui é uma sátira, na verdade, às histórias de Natal, escrita por um russo. Eu já vou falar para vocês qual que é a história, mas antes eu quero te perguntar, a gente já tá quase no final da nossa lista e você já se inscreveu aqui no canal? É muito importante a sua inscrição para mim, é uma forma de você me manter motivada a continuar fazendo os vídeos aqui sempre no canal, com muito amor, com muito empenho mesmo. Eu me empenho de fato aqui para tentar trazer temas variados, para tentar falar da melhor forma, para te incentivar a ler, porque isso vai ser muito bom para a sua vida, eu tenho certeza, como é bom para a minha vida. Então, uma forma de você me motivar a continuar fazendo esse trabalho aqui, que é totalmente gratuito, é você se inscrevendo aqui no canal. Eu vou te agradecer muito por isso, tá bom? Me dá esse presente de Natal e se inscreve, tá? E agora, o conto de Natal que eu vou indicar para vocês tá aqui nessa coleção, o Capote e Outras Histórias, e ele se chama Noite de Natal, escrito pelo Gogol, e é assim totalmente diferente mesmo de tudo que você já leu sobre o Natal, eu garanto. Primeiro que o protagonista é o diabo, mas eu vou explicar, calma. Essa história ela faz parte do folclore ucraniano. Reza a lenda, né? Dizem que ela é contada até para as crianças, até hoje em dia. Eu acho estranho porque não é uma história muito infantil, não, mas enfim, né? Do que se trata. Na noite de Natal, o diabo resolve que ele vai roubar a lua para deixar tudo em escuridão completa para se vingar de um ferreiro. Esse ferreiro, por sua vez, ele é apaixonado por uma moça que é meio snob. E essa moça, para que ela se case com ele, ela vai fazer um desafio. Ela vai querer que ele roube uns sapatinhos de não sei o quê. E aí, para roubar esses sapatinhos, esse ferreiro vai acabar tendo que fazer um trato com o diabo, que tá lá para roubar a lua. E aí é uma grande confusão. Parece que nada faz sentido, né? Um bolo mesmo, mas no final das contas vai fazer sentido, tá, gente? É uma história divertida, é uma história que tem aquele sarcasmo, assim. O Gogol, ele é um autor que ele tem um senso de humor que me lembra muito o do Dostoiévski. Não que eu possa dizer que Dostoiévski é um autor super bem-humorado, mas ele tem um certo humor ali, que é um humor meio melancólico, um humor meio
exagerado, sabe? Ele tem, tanto Gogol quanto Dostoiévski, tem personagens histriônicos, e eu gosto muito desse tipo de literatura russa, então gosto muito das histórias do Gogol. E essa história aqui, ela tem isso, esse exagero, essa explosão, sabe, esse negócio que parece esse caos mesmo, parece que nada faz sentido, mas no final das contas faz sentido. Você também vai tirar reflexões que são, a intenção de histórias de Natal, é fazer você refletir, só que aqui de um jeito muito diferente do que você está acostumado. E aí, como eu falei que eu estou tentando diversificar essa lista, eu trouxe uma história bem bobinha, assim, bem levinha mesmo, de um livro que é escrito por 3 autores que escrevem histórias jovem adulto, que é Deixa a Neve Cair. É escrito... Esse livro aqui, na verdade, são 3 contos que juntos eles formam uma história, né? E os contos são escritos pelo John Green, Maury Johnson e Lauren Miracle. Eu conheço o John Green, confesso para vocês que das outras 2 autoras eu só li os contos aqui desse livro aqui. Como eu falei, é um livro com uma linguagem jovem adulto, é aquela história bem bobinha, sessão da tarde, assim, mas que tem todo o clima de Natal, porque Natal tem esse climinha de história bobinha, mais sessão da tarde, não é? Fala a verdade. Tem alguns anos que eu li esse livro aqui, e na época que eu li, eu achei muito bonitinho. Como eu tô falando, não é assim uma obra-prima da literatura, tá, gente? Porque vocês estão acostumados a ver aqui eu indicando clássicos e não sei o quê, mas eu acho que a gente deve ler de tudo, porque às vezes você quer leituras mais densas, às vezes você quer leituras mais leves. E aqui é o caso de uma leitura levinha e que eu me diverti, achei muito bonitinha. A história se passa também na noite de Natal, né? E aí acontece uma nevasca ali na cidade e os personagens ficam presos ali por causa da nevasca. E aí a vida desses personagens vai se ligar, vai ter ali encontros e desencontros entre eles, nesses 3 contos, né, que são separados, mas que depois as histórias se interligam. E é um livro mais levado, assim, para uma história de amor, um romance romântico, né, são contos mais românticos mesmo, como eu falei, mais adolescentes, mas muito aquele climinha de filminho de Natal, de encontros e desencontros amorosos no Natal, sabe? Aquele tipo de filme que a gente gosta de ver. Eu sei que muita gente não admite, mas gosta de ver. É bem isso que você vai encontrar aqui, muito gostosinho, que você vai ler muito rápido, você vai ler assim, mais descompromissadamente, sabe? Então, fica aqui essa minha... Seria a última indicação para vocês, mas eu quero indicar mais uma história bônus, que eu até peguei aqui para indicar, porque não é uma história natalina, mas é uma história que eu tô relendo atualmente pela 10ª vez e que eu acho que ela me traz uma sensação de Natal. Não sei se é porque me lembra a infância, não sei se é porque... tem Natal nessa narrativa também, apesar dela não se passar majoritariamente no Natal, mas não sei, pra mim Harry Potter tem uma coisa assim de Natal, aquele quentinho no coração do Natal. Harry Potter me passa esse quentinho no coração e eu acho essa época do ano perfeita para você ler Harry Potter. Então, se você nunca leu Harry Potter, fica aqui o meu apelo para que você leia Harry Potter e leia agora no Natal, nessa época, que vai fazer todo sentido. Como eu falei, não é uma história de Natal. Vocês sabem que é a história de um menino que descobre que é um bruxo, e aí ele vai estudar numa escola de magia e bruxaria, lá ele faz amizades, ele vai ter que lutar contra o grande vilão, e é uma série de 7 livros, então é um romance de formação. A gente vai ver esse menino crescendo, amadurecendo, aprendendo com o que acontece com ele durante a vida dele, né? Enfim... É um livro muito cheio de lições. Esse primeiro volume aqui, ele tem uma linguagem mais infantil mesmo, infanto-juvenil, mas de acordo com que o Harry vai crescendo, a linguagem do livro também vai acompanhando um pouco isso e vai ficando uma narrativa um pouco mais adulta, tá? Não é super adulta, mas vai amadurecendo junto com ele.
não tem partes no livro que se passam durante o Natal, mas o que eu acho aqui, na verdade, é que ele tem esse climinha de quentinho no coração, então eu não ia deixar de... E eu tô muito no clima Harry Potter, gente, porque como eu falei, eu tô relendo pela milésima vez, então eu quero indicar Harry Potter, porque eu acho que faz todo sentido ler Harry Potter no Natal, então eu não ia ficar em paz se eu fizesse uma lista de Natal e não indicasse Harry Potter, então eu tô colocando ele aqui como bônus. Espero que vocês aceitem alguma ou algumas das minhas indicações aqui. Se vocês já leram essas histórias, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu gosto muito de saber da opinião de vocês também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.